Porque mesmo trabalhando a vida inteira, a maioria das pessoas nunca junta dinheiro de verdade. Em 1926, um vendedor de mapas do Colorado escreveu uma resposta que os bancos americanos passaram a distribuir de graça e que, quase um século depois, continua sendo um dos livros de finanças mais lidos do mundo. Hoje vamos revelar quem realmente escreveu essa história, de onde veio a ideia da Babilônia Antiga e por que ela nunca deixou de funcionar. Nesta reportagem, você vai conhecer George Samuel Clason, o homem por trás de O Homem Mais Rico da Babilônia. Vamos mostrar como um panfleto de banco se transformou em um clássico mundial, o que é de real na Babilônia Antiga que ele descreveu e qual é o ensinamento financeiro que atravessou quase um século sem perder validade. Prepare-se, a origem desse livro é mais estranha e mais reveladora do que parece. Estamos em 1926, nos Estados Unidos, na chamada Era do Jazz. A economia cresce, o crédito se expande e milhões de trabalhadores passam a receber salário fixo, mas quase nenhum aprendeu na escola como guardar ou multiplicar esse dinheiro. Bancos e companhias de seguro percebem um problema comercial. Cliente endividado não é cliente fiel. É nesse vácuo educacional que nasce a ideia de ensinar finanças de um jeito que as pessoas quisessem ler. O autor por trás da ideia não era escritor nem banqueiro. Era George Samuel Clason, nascido no Missouri em 1874, empresário que construiu carreira vendendo mapas e atlas em Denver, no Colorado. Clason tinha um talento raro, explicar assuntos técnicos de forma simples, direta e vendável. Foi essa habilidade que bancos e seguradoras foram buscar quando precisaram de material educativo que os clientes realmente quisessem guardar e ler até o fim. A partir de 1926, Clason passou a escrever uma série de panfletos curtos, contando parábolas ambientadas na Babilônia Antiga. Bancos e seguradoras compravam esses folhetos aos milhares e distribuíam de graça a clientes e funcionários, como material de educação financeira e, na prática, como propaganda institucional. O sucesso foi imediato. As pessoas passaram a pedir o próximo capítulo como se fosse um seriado de rádio. Clason não escolheu a Babilônia por acaso. A cidade, situada onde hoje é o Iraque, foi uma das primeiras civilizações a registrar por escrito leis, contratos e empréstimos com juros em tábuas de argila e no célebre Código de Hammurabi. A humanidade já discutia dívida, poupança e propriedade havia quase 4.000 anos, o cenário perfeito para uma lição sobre dinheiro que parecesse atemporal. Historiadores confirmam que tábuas cuneiformes mesopotâmicas registravam empréstimos de grãos e prata com juros, recibos de aluguel e até disputas comerciais entre vizinhos. Esse pano de fundo real deu credibilidade às histórias fictícias de Clason. Ele não inventou a economia babilônica, apenas emprestou dela um cenário verossímil para vestir conselhos financeiros modernos com roupagem de sabedoria milenar. O personagem central criado por Clason foi Arcade, apresentado como o homem mais rico da Babilônia. Arcade é fictício, não há registro histórico de alguém com esse nome, mas sua trajetória de pobre que aprende a enriquecer devagar funciona como espelho para qualquer leitor comum. Ao redor dele, Clason criou também Bansir, o construtor de carruagens, e Dabazir, o comerciante de camelos, cada um ilustrando um erro financeiro diferente. Durante anos, os panfletos circularam de forma independente, cada um com uma parábola diferente. Em 1930, Clason reuniu os textos em um único volume, publicado pela própria editora, sob o título de Richest Man in Babylon, o homem mais rico da Babilônia. O momento foi involuntariamente dramático. O livro chegava às livrarias bem no início da Grande Depressão, quando o país mais precisava de lições sobre como proteger e reconstruir dinheiro. Meses antes, em outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York havia destruído economias inteiras da noite para o dia. Milhões de americanos perderam empregos, poupanças e casas. Nesse cenário de desespero coletivo, uma história simples sobre um homem pobre que aprende, passo a passo, a guardar parte do que ganha encontrou um público exatamente pronto para escutá-lo. O núcleo do livro são regras simples, batizadas de as 7 curas para a bolsa vazia. Pague-se primeiro, guardando parte de tudo o que ganha. Controle seus gastos. Faça esse dinheiro trabalhar e multiplicar com juros. Proteja-se de perdas e de promessas fáceis demais. E invista também em aumentar sua própria capacidade de gerar renda. Nenhuma dessas ideias era nova, mas raramente haviam sido contadas de um jeito tão fácil de lembrar. Depois da morte de Clason, em 1957, o livro seguiu sendo reimpresso, traduzido para dezenas de idiomas e recomendado por consultores financeiros ao redor do mundo.
Estima-se que já tenha vendido milhões de cópias, tornando-se um dos títulos de finanças pessoais mais duradouros já publicados, décadas depois de seu autor ter desaparecido da cena pública. Até hoje, empresas usam trechos do livro em treinamentos de educação financeira e professores o recomendam como primeira leitura sobre dinheiro. A razão é simples. Os princípios de poupança e juros compostos são matemática pura e matemática não perde validade com o tempo. Uma parábola de quase um século continua ensinando exatamente a mesma lição que qualquer especialista em finanças repete hoje. Há uma camada dessa história que poucos contam. Antes de ser literatura inspiracional, o homem mais rico da Babilônia foi, na prática, uma das peças de marketing mais bem-sucedidas do início do século XX. Bancos pagavam para distribuí-lo porque cliente educado financeiramente também é cliente que confia mais na instituição e guarda dinheiro nela. A sabedoria milenar nasceu, na verdade, dentro de um departamento comercial. E é aí que está a resposta para a pergunta do início. O motivo de tanta gente continuar pobre não é falta de informação, a mesma lição de guardar parte do que se ganha é repetida há quase um século por bancos, livros e consultores. O segredo real de Arcade nunca foi místico nem babilônico. É a repetição disciplinada de um hábito simples, ano após ano, deixando os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Clason vendeu essa verdade dentro de uma boa história e funcionou. Quase um século depois, a fórmula de Clason continua de pé. Não é sobre ganhar mais, é sobre guardar e multiplicar de forma constante. Se este mergulho na origem real de o homem mais rico da Babilônia mudou a forma como você vê o seu próprio dinheiro, deixe nos comentários qual das 7 curas você vai aplicar primeiro e inscreva-se no canal para a próxima reportagem da Fórmula do Dinheiro Inteligente.